Olá pessoal, tudo bem? No Espiritismo não há um Deus que se comunica diretamente com o fundador da sua religião, nem há também o Filho de um Deus que vem para trazer as boas novas para os humanos, e nem há também o humano escolhido para dialogar com Deus. Não há nada disso. No Espiritismo, nós vamos ter um bate-papo entre o fundador da fé com os espíritos dos mortos. Toda a doutrina espírita será criada por esses relatos, essas informações, essas orientações que os espíritos dos mortos vão trazer para Allan Kardec. E ele então vai escolher as mensagens, sintetizá-las, organizá-las e dar origem à sua religião. O primeiro livro vai ser publicado, vai ser o Livro dos Espíritos, em 1857, né? Com esse justo e sugestivo nome. O Espiritismo vai, portanto, abrindo um enorme espaço para a criatividade e a inventividade humana. Claro, médiuns muito inventivos, talentosos vão surgir e esses médiuns vão dar sequência, vão dar continuidade a esse processo que foi iniciado pelo Allan Kardec, que, claro, ele não manifestava nenhum espírito no seu corpo, mas ele possuía uma sensibilidade, né, para fazer essa seleção desses textos que depois seriam publicados. Mas agora, esses médiuns vão começar a receber espíritos, né? Alguns desses espíritos pertenciam a pessoas reais que haviam morrido e outros espíritos serão criações dos médiuns, criação integral. Mas não podemos deixar de lembrar que mesmo esses espíritos de pessoas que já viveram, que tiveram realmente uma existência terrena, não são esses espíritos que estão retornando, mas sim esses espíritos trabalhados pela força da imaginação, né? Pela inventividade dos médiuns. Por exemplo, o espírito de Emmanuel. Emmanuel é um espírito criado 100% pelo Chico Xavier. Não teve nenhuma existência real. Nenhuma existência real. Emmanuel, portanto, é uma criação ficcional, 100% ficcional do Chico Xavier. Mas o Chico Xavier vai receber, por exemplo, o espírito de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes teve uma existência real, lá no século XIX. Viveu e morreu no século XIX. Foi um político, médico e médium e militante espírita do século XIX. Só que o Bezerra de Menezes, que vai ser evocado pelo Chico Xavier, que vai se manifestar através do Chico Xavier, é um Bezerra de Menezes já em clichê, já estereotipado, é um Bezerra de Menezes recriado pela ficção do Chico Xavier. Ele vai fazer a mesma coisa com Humberto de Campos. Humberto de Campos era um jornalista. Humberto de Campos falece, pertencia à Academia Brasileira de Letras. Poucos meses depois da morte do Humberto de Campos, Chico Xavier passa a psicografar Humberto de Campos. Só que esse Humberto de Campos que o Chico Xavier passa a psicografar não tem nada a ver com Humberto de Campos, que estava vivo até alguns meses atrás.
Esse Humberto de Campos foi construído pela imaginação do Chico Xavier. Ele é quase um santo ali. Então há, portanto, uma recriação de uma figura que viveu, foi real. Mas essa figura que agora retorna, ela está trabalhada pela magicidade, pela ficção kardecista, pela ficção espírita. Um processo semelhante vai ocorrer também na teosofia. Né? Na teosofia não vai ser médium, vai ter o nome de sensitivo. Helena Blavatsky, todo esse pessoal, nós temos vídeo aqui no canal. Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Helena Blavatsky, tem até uma playlist aqui no canal, depois vocês dão uma conferida. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Um outro médium que nós falamos aqui, que também fez muito sucesso, inventando um espírito que ficou muito famoso, né? Que é o Hercílio Mais, que inventou o espírito de Ramatiz, né? Um espírito também criado 100% pelo seu poder imaginativo, pelo seu poder criativo, né? Bom, a Helena Petrovna Blavatsky vai criar a Grande Fraternidade Branca. Ela vai criar um grupo de Mahatmas especiais, os Mahatmas de Helena Petrovna Blavatsky. E ela, para criar esses Mahatmas, ela vai principalmente beber na ficção, no romance de ficção, principalmente no romance de ficção científica. De lá ela vai tirar essa ideia dos Mahatmas e do local onde eles moravam. Os Mahatmas, temos vídeo aqui no canal dos Mahatmas também. Os Mahatmas eram homens que possuíam superpoderes. Esses homens eram e são praticamente imortais. Duravam séculos, milênios. Eles tinham o poder de materializar o corpo deles. O sujeito estava em casa tomando um chá e daqui a pouco ele olha para a poltrona. Quem está lá na poltrona? É o mestre Moria. É o mestre Kuthumi que está lá, sentado. E de repente ele desmaterializava o seu corpo. Coisa fantástica. E eles comunicavam também pela telepatia com os seus pares e com os pobres humanos, mas principalmente com Helena Blavatsky. Conversas telepáticas. Então eram homens superpoderosos. Esses homens se agrupavam numa organização chamada de Grande Fraternidade Branca. E morava onde a Grande morava e mora. E moram aonde? A Grande Fraternidade Branca mora lá em Shambhala. E onde que fica Shambhala? Shambhala vai ficar lá entre o deserto de Gobi e o Tibete. Ali na Mongólia. Eles residem lá em Shambhala, uma cidade subterrânea. E quem manda nesse pessoal todo? Quem manda nesse pessoal todo é o Senhor do Mundo. O Senhor do Mundo. E quem é o Senhor do Mundo? O Senhor do Mundo veio de Vênus há 18 milhões de anos. Veio o Senhor do Mundo e veio vários companheiros com ele. E deste modo, nós podemos traçar o organograma do poder da teosofia. Lá no topo, o Senhor do Mundo. Depois, seus auxiliares diretos. Depois, a Grande Fraternidade Branca. E o que é que esse pessoal fica fazendo o tempo todo, esses séculos todos, esses milênios todos? Eles ficam agrupando as forças cósmicas do bem para lutar contra as forças obscuras, as forças nefastas do universo. Trabalho muito importante. Eles ficam monitorando todas as ações humanas.
Tudo que nós fazemos aqui no planeta está sendo monitorado pela grande fraternidade branca. E eles estão sempre estabelecendo um tete-a-tete com alguns sensitivos muito poderosos, como, por exemplo, a Helena Petrovna Blavatsky. Então nós vemos o seguinte, pessoal, tanto o espiritismo quanto a teosofia, tanto um quanto a outra, são duas doutrinas religiosas que vão se basear unicamente nos relatos dos seus médiuns, dos seus sensitivos. Há alguma prova da existência desses espíritos, como Emmanuel, Ramatiz, Mestre Moria, Mestre Kuthumi? Não há nenhuma prova. E as cidades, e a cidade oculta de Shambhala, e o umbral? O umbral, está provado que existe umbral? Há alguma prova do umbral? Não. Tudo isso se baseia no argumento da autoridade. Única e exclusivamente nisso. Eu sou um grande médium e eu disse que eu conversei com o Mestre Moria, ou que esta carta aqui escrita com essa letrinha aqui tão caprichadinha e meio diferente foi escrito pelo Mestre Moria, pelo Mestre Kuthumi. Então, eu sou um grande médium, eu sou um grande sensitivo. Então, isso que eu acabei de escrever agora, não fui eu que escrevi. Quem escreveu isto agora foi Emmanuel. Emmanuel estava contando as suas aventuras lá quando ele viveu no passado, e ele foi um escravo, e ele foi um padre. Então todas essas histórias só vão ter crédito porque o médium ou o sensitivo disse que aquilo era verdade. Portanto, tanto o espiritismo quanto a teosofia são doutrinas religiosas que foram criadas em cima do argumento da autoridade. As fantasias do kardecismo, do espiritismo e as fantasias da teosofia foram criadas apenas pelo relato dos seus médiuns e dos seus sensitivos de que aquilo ali é verdadeiro. Para haver esse convencimento, claro que eles lançaram mão de uma série de subterfúgios, uma série de argumentos, uma série de encenações, claro, para dar credibilidade à sua encenação, à sua criação, à sua inventividade. Tá certo?